Sexta-feira da Páscoa de Cristo, sexta-feira pascal, aleluia, aleluia, aleluia. E começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Eu sou o Padre Pedro Paulo, produtor e apresentador deste programa. Bem, a partir de amanhã, à tarde, nas vésperas do domingo, nós permanecemos no capítulo 20 de São João, entre os versículos 19 e 31, sempre o primeiro dia da semana. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. E aquele a quem os retiverdes, serão retidos." Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhes outros discípulos: "Vimos o Senhor." Mas ele respondeu: "Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe aqui teu dedo e vê minhas mãos. Aproxima a tua e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente." Tomé respondeu-lhe: "Meu Senhor e meu Deus." Disse-lhe Jesus: "Porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto." Muitos outros milagres fez Jesus na presença de seus discípulos, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. É um belo texto, este da oitava propriamente da Páscoa, uma semana depois. Mas vamos para o domingo de Páscoa, inicialmente, porque o Evangelho está dividido em domingo de Páscoa e este que estamos celebrando hoje, o domingo da oitava da Páscoa. Primeiramente, eles estão num lugar que é um epicentro da vida dos apóstolos. É o domingo, para nós cristãos assim nomeado, as portas estão fechadas, há medo. Na cabeça deles, eles imaginaram que os judeus foram os responsáveis pelo desaparecimento do corpo de Jesus. E que esses mesmos judeus, eles não estavam tão errados assim, seriam, quando eu falo judeus, falo os sacerdotes, os responsáveis. Eles seriam também responsáveis pelo desaparecimento dos próprios apóstolos. E, de fato, Tiago será assassinado. Sofrerá o martírio. Depois eles tentarão com Pedro. Mas muitos cristãos serão mortos. Judeus cristãos. Por isso há temor pelo futuro. Eles ainda estão em Jerusalém, segundo São João. Portanto, estão correndo grande perigo, já que os judeus viam os cristãos como uma grande ameaça. E, de fato, a fé judaica. Era preciso calar-lhes e, sobretudo, subtraí-los da comunidade. Neste lugar claustrofóbico, surge Jesus ressuscitado.
O primeiro elemento importante é que as portas estavam fechadas. Portanto, a aparição e a revelação de Jesus não equivale à aparição e à revelação de um homem comum que precisaria ter as portas abertas para poder entrar. Aqui temos já a primeira descrição desta verdade. Jesus ressuscitado tem um corpo glorioso, um corpo final. Mais tarde o segue nesse caminho a assunção de sua mãe, que também tem um corpo glorioso. Ambos os corpos do filho e da mãe desconhecem o pecado original, portanto não pagam a morte o seu salário. Segundo São Paulo, a morte é o salário do pecado. Então a primeira cena, ela vai se transformando e não há uma descrição detalhada se foram luzes, como em Pentecostes, que há línguas de fogo. Não, simplesmente eles são atingidos por uma presença inesperada. Jesus já fazia parte do passado desses homens. Eles pensavam em Jesus como um cadáver. E suas consciências estavam pesadas. O medo dos judeus era uma componente. Mas quando a consciência está pesada, como Adão e Eva, trata-se do medo de Deus. Eles temiam uma revanche, como se Jesus tivesse ficado ressentido. E aí ocorrem gestos e palavras. Aliás, palavras e gestos de Jesus, que nós podemos determinar que são tríplice, 2 no dia de Páscoa, 1 na oitava da Páscoa, provocada pela incredulidade de São Tomé. Na primeira, Jesus no meio deles diz: a paz esteja convosco. O Shalom. Impressionante imaginar os discípulos, só esses apóstolos tiveram esse privilégio de ouvir a voz de Jesus ressuscitado. Uma grande multidão ouvia a voz de Jesus nas praças, no templo, porque Jesus foi grande pregador e taumaturgo. Mas a voz do ressuscitado só a Igreja Apostólica conhece. É nos ouvidos, na retina e seguramente no coração dos apóstolos que nós encontramos ecoando esta voz. A Páscoa é o eco da voz do ressuscitado no ouvido aturdido, na mente confusa e daqueles homens trancados dentro do cenáculo. Em todas as missas, se a missa não é um tempo de distração religiosa, a igreja, sobretudo a voz do sacerdote, é a voz de Cristo. Porque o sacerdote diz, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Não se trata do corpo e sangue do sacerdote. Se trata do corpo e sangue de Cristo. Por isso, a força da Eucaristia. De novo, a igreja está no cenáculo. Lembre-se que o cenáculo é o último cenário da vida histórica de Jesus, aliás, o penúltimo, que o último é a cruz, da vida de Jesus, ao menos com os seus discípulos de intimidade. O cenáculo é o lugar das últimas palavras, last words, de Cristo. O último gesto, a sua Páscoa ritualizada
na modificação e celebração da Páscoa judaica. Ecoa no vazio claustrofóbico do cenáculo uma voz e uma sentença: a paz esteja convosco.